9 de setembro de 2016. Corinthians acorda no segundo tempo, bate o Sport e segue sonhando com o título. Santos perde de virada para o Internacional e arbitragem polêmica deixa o Peixe revoltado. Marco Aurélio Cunha é o novo diretor executivo de futebol do São Paulo. Líder Palmeiras terá que lidar com desfalques na defesa para enfrentar o Grêmio fora de casa. E ainda, Cruzeiro vence duelo mineiro com o América e respira na tabela. E os preparativos para a rodada do final de semana, que terá clássico paulista entre Santos e Corinthians. Não troque de canal. O Gazeta Esportiva volta já. É sexta-feira e eu vou sair de férias. Só 2 semanas, tá bom, gente? Boa noite! Boa noite, câmeras amados, que eu amo muito. Gersino, Pascoal, Billy, o Usain Bolt aqui no estúdio. Gazeta Esportiva dessa sexta começa falando do Coringão, que foi mal no primeiro tempo. Tomou o maior sufoco do esporte. Mas na segunda etapa, viu, Pascoal? Precisou de só 16 minutinhos para marcar 3 gols e garantir uma importante vitória. O resultado mantém o Timão na 4ª posição com 40 pontos, 4 à frente do 5º colocado, Santos. Veja como foi o jogo na narração de Osmar Garrafa. Autoriza João Batista de Arruda. Bola rolando em Itaquera. Aqui tem Campeonato Brasileiro, Corinthians Sport na Gazeta para você. Diego Souza, aí para organizar. Diego Souza de longe arriscou, Cássio. Foi bem o goleiro do Corinthians, não deu rebote. Achou bem o Luca, pode dar contra-ataque do Corinthians. Aí o Luca. Olha só o Rodriguinho livre, Marlone tá pedindo, Rodriguinho tá de frente, pode bater, arriscou, bateu linha de fundo. A bola subiu, contra-ataque rápido, observe. Samuel, cruzamento para dentro da área, olha o toque de cabeça, Cássio! Faz milagre o goleiro do Corinthians, a jogada estava valendo, bandeira do impedimento, mas o árbitro mandou seguir. Ainda Marlone, demorou, agora sim, achou lá na esquerda, Giovanni Augusto, pode bater, balançou o corpo, bateu, ela subiu demais, foi linha de fundo, é só tiro de meta. Boa bola para o Marlone na direita, se pegar é perigo. Marlone se livrou do primeiro, levantou a cabeça, o cruzamento, o toque de cabeça e o gol! Gol do Corinthians! Rodriguinho! Léo Príncipe, lá na direita para o Marlone. Cruzamento saiu, Léo Príncipe bateu e o gol! Gol do Corinthians! Léo Príncipe, mais uma vez Marlone na assistência, cruzamento da direita. Agora, Corinthians 2, Sport 0. Bola pra dentro da área, o toque de cabeça e o gol! Gol do Corinthians! É do zagueiro Wilson. Bola alçada para dentro da área na batida do escanteio. Wilson, zagueirão, subiu para testar. A bola tocou na trave ainda. Corinthians 3, Sport 0. Aí daí Rogério experimentou, Cássio. Uma bola difícil de longa distância. Foi bem o goleirão do Corinthians. Não há tempo para mais nada. Apita João Batista de Arruda, fim de papo na arena. O Corinthians vence o Sport por 3-0, soma mais 3 pontos, volta a ficar a 6 pontos do líder Palmeiras e permanece no G4. O que aconteceu é que aí tem méritos do Sport. Ele jogou o primeiro tempo, avançou a marcação, aí tirou a nossa saída de bola.
Só que aí no segundo tempo eu tirei o Christian, coloquei o Camacho mais atrás para fazer a primeira saída, ficar de primeiro volante. E aí com os jogadores que podiam se movimentar melhor, que tem qualidade de passe, a gente conseguiu. Ele ajeitou o posicionamento da nossa equipe e conseguimos assimilar que o nosso espírito tem que ser esse. É uma equipe que briga bastante, que impõe o seu ritmo dentro de casa. E a gente espera que fique assim por bastante tempo. Agora, a entrada do Gustavo, ele pressionou, ele deu mais trabalho à defesa, ele é um jogador alto que disputa muita bola no alto, tanto a saída do nosso goleiro como as jogadas diárias. Então, isso tudo é importante, conta, soma. Fala pra gente dessa emoção aí, a família toda, a família corintiana, o pai te abraçando, estrear com uma vitória, como é que é isso pra sua vida? Eu não sei nem explicar a emoção que eu estou sentindo agora aqui, nesse momento. Vou acabar falando alguma besteira, mas, que nem eu falei, vamos agora sair para jantar com eles, comemorar agora, uma comemoração sadia e dar continuidade, porque nós temos mais um clássico agora. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Falam tanto do Cristóvão, conectam daqui, vai de lá. Mas, na verdade, ontem ele acertou o time no intervalo. E agora? Tem que falar bem dele. Fez lá a troca. É que todos esperam que ele seja o Tite. Não é o Tite, mas ele não tem culpa de estar no Corinthians. Ele é o Christopher. Ele foi convidado, ele foi contratado. Claro. Né? E, enfim. E no intervalo ele acertou o time, colocou o menino Gustavo. Curiosamente, o Corinthians melhorou também. Aliás, o primeiro gol foi numa assistência dele, mas o Marlone, para mim, foi o melhor do jogo ontem, com assistências precisas. E o Corinthians jogou mal no primeiro tempo, jogou muito mal. O Sport foi melhor e poderia ter matado o jogo. Aí, de repente, em 17 minutos, o Corinthians fez 1, fez 2, fez 3. 16, era outro time, mas fez, não foi obra do acaso, foi jogando bem, quer dizer. E aí, quando o técnico a gente tem que criticar, mas quando ele acerta também tem que destacar, ou não é, seu Abel? Claro. Sobretudo porque essa mudança foi uma mudança ousada. Geralmente, os nossos jovens comentaristas dizem assim, pô, o cara trocou um dos 3 volantes por um meia. Ousado. Não, isso não é ousadia. Isso é o mínimo de bom senso. Agora, ele sacou o único volante que tinha no time. Para colocar o atacante, que era o Christian. Para botar um centroavante, que é o Gustavo. Passou o Camacho mais para trás um pouquinho, o Rodriguinho ali fazendo no meio, junto com o Marlone mais aberto para a direita, ao contrário do que ele vinha jogando aí pela esquerda, e que eu disse aqui que era mais negócio para ele, assim como é para ter o Giovanni Augusto pela esquerda, ele vai ganhar muito com isso, e teve uma reação espantosa, foi da água para o vinho. O Corinthians no segundo tempo foi absolutamente o oposto do que havia sido no primeiro. Fez 3-0, podia ter ampliado o placar, podia ter goleado até o Sport, que não soube aproveitar o primeiro tempo melhor dele e no segundo tempo realmente naufragou, né? Não fez nada. E, claro, se alguém tiver aí a esperança de que, por exemplo, no clássico aí contra o Santos, ele vai entrar com esse time que terminou, que deu a virada, nem pensar. Eu gosto do Cristóvão, é boa gente, é um técnico competente e tudo, mas esses treinadores todos, eles têm muito medo de fazer isso aí. Ele não vai fazer, vai jogar ali, sabe? Primeiro, cozinhar pode fazer, o galo. Pode fazer no segundo tempo. Na verdade não é cozinhar o galo, né? Cozinhar o peixe, né? Cozinhar o peixe. Cozinhar o peixe. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional bateu o Santos de virada e encerrou um jejum de 14 rodadas sem vencer no Brasileirão. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a arbitragem, que expulsou o Lucas Lima ainda no primeiro tempo de maneira bastante contestável e revoltou todo mundo lá no Santos. No Beira-Rio, o Santos saiu na frente do Internacional depois da falha do lateral Jefferson. Um presente para Ricardo Oliveira bater firme e fazer 1-0 Peixe. O empate do time gaúcho saiu dos pés do venezuelano Seijas. Chute de fora da área e desvio em Gustavo Henrique, matando o goleiro Vanderlei.
E o Inter buscou a virada. Valdívia cabeceou, Vanderlei fez milagre, mas a bola subiu e Ailon, quase em cima da linha, mandou para dentro de peito. E ficou nisso. 2-1 Inter e fim do jejum de 14 jogos sem vitória no Brasileirão. Aquilo foi uma jogada ensaiada, um crime aquele tipo de atitude. Quantas acontecem em todos os jogos com a aproximação de um elemento. Ele apenas refuga num primeiro momento para que a gente possa ter o momento ali da jogada em velocidade, do trabalho de bola, porque nós vimos uma possibilidade em razão da marcação do Internacional e imaginávamos que desse certo esse tipo de situação. Não tem nem o que falar, porque eu nunca vi isso no futebol. Pensamos que estávamos retardando um jogo para uma equipe que quer o resultado em razão de poder se aproximar da briga pelo título, ou melhor, dos líderes da competição. É um absurdo. Olha, foi polêmica. Até a CBF admitiu hoje que o árbitro errou, que foi rigoroso demais, que houve erro. Eu só não gosto de uma coisa. O Internacional reclamou da arbitragem, aí vão lá, faz dossiê, DVD, uma choradeira. Agora, quando existe um erro que favorece, aí não, o árbitro acertou. Ou seja, é muito parcial a postura de dirigente incompetente que joga para a torcida. E isso precisa parar no futebol brasileiro, é um chororô danado. Árbitro erra, como qualquer outra pessoa erra. Às vezes na interpretação, às vezes porque não viu mesmo, às vezes porque é incompetente e ruim. Ok, agora... E às vezes porque é safado. Pois é. Só que a gente tem, aliás, o presidente do Santos disse que o árbitro chamou o árbitro de vagabundo e tudo mais. Não sei se é para tudo isso. Agora, a gente ainda no conforto da poltrona, do replay, a gente pode rever o lance várias vezes, ele tem que decidir ali no momento. Mas ontem acho que ele realmente errou ao punir o Lucas Lima com o tal do cartão vermelho, alegando cera. Pois é, eu já vi algumas vezes esse tipo de reação do juiz, quando se trata de goleiro que faz um monte de cera e tal, aí o juiz vai lá dar um amarelo, e ele volta e repete, faz aquela cera e toma o vermelho. Esse é o lance, né? Ele já tinha amarelo? Ele tinha amarelo. Também por retardar uma cobrança de falta. Não foi um retardo assim, ele pôs a bola no chão, aí voltou, pegou, pôs um pouquinho mais na frente, que é uma atitude absolutamente comum no futebol. E nessa cobrança de escanteio que produziu o vermelho, ele, na verdade, ele vai indo lá para a bandeirinha de escanteio e faz um sinal chamando alguém do seu time para vir para o lugar dele. Há um corte, não sei se aparece aí, mas pela transmissão que eu vi, há um corte, nesse momento, da câmera, mostrando o Ricardo Oliveira, não sei quem ali do Santos, fazendo um sinal para o Vitor Bueno ir para lá e cobrar o escanteio. E o Vitor Bueno corre para lá. Quando o juiz decide expulsar, dar o segundo amarelo e expulsar o jogador, o Lucas Lima, o Vitor Bueno já estava em posição de cobrança. Quer dizer, eu não vejo nenhuma razão para essa atitude do juiz. Aliás, eu vou dizer para você, há mais de 60 anos que eu vejo futebol. E acompanho, leio, vejo cinema, televisão, rádio, diabo a quatro. Não me lembro um episódio igual a esse, realizado aqui ou no resto do mundo. E isso, obviamente, acabou ajudando o Internacional, né? Claro. Ajudou. Daí a dizer que tem um complô para salvar o Inter, eu também já acho que é o exagero, a não ser que o tempo me prove o contrário, né? Mas que errou o senhor árbitro. Não, porque aconteceu o seguinte, a expulsão do Lucas Lima não só tirou do Santos a sua capacidade de armação, porque o Lucas Lima é esse jogador, como desestabilizou o time. Claro. Emocionalmente, além de ficar com um jogador a menos. Então o Santos foi para trás, você viu que logo no início do segundo tempo, uma blitz do Internacional e ele faz o seu gol, né?
O Santos está todo acuado lá, não tem capacidade de se organizar, não tem capacidade de sair para o jogo e está nervoso, claramente nervoso, né? Enfim, foi uma decisão, do meu ponto de vista, absurda desse juiz. Bom, lá no site gazetesportiva.com você pode conferir um vídeo também do presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, reclamando da arbitragem, tá? Um vídeo fresquinho que acabou de chegar. Vote na enquete que está no ar, no site gazetesportiva.com. Qual vai ser o resultado do clássico entre Santos e Corinthians? Vitória do Santos? Vitória do Corinthians? Ou empate, Celso Cardoso? Olha, sabe que eu apostaria no Santos, mas perdeu o Lucas Lima, perdeu o Ricardo Oliveira, perdeu o Vitor Ferraz, né, que cumpre com suspensão. Não está com cara de empate esse jogo. Celso. Mestre? Olha, eu não sei, viu? Eu acho que eu vou ficar com o meu amigo aqui. Empate? Empate. São amiguinhos dos dois aqui. Bom, resultado sai no final do programa. Reclama? Reclama? Vai? Reclama, quero ver se tem coragem. Reclama do mestre. Você falando nos bastidores. Reclama do mestre. Não, do mestre não. Mestre não. No último jogo da rodada, o Cruzeiro enfrentou o América Mineiro e conquistou um ótimo resultado fora de casa. Na Arena Independência, o Cruzeiro contou com uma noite inspirada dos gringos para vencer o América. O uruguaio Arrascaeta marcou o primeiro aos 20 do primeiro tempo. E o argentino Ábila, já no segundo, definiu o resultado, 2-0. A vitória deixou a Raposa na 12ª posição, com 29 pontos ganhos. Eu até acho que o português ia dar jeito no Cruzeiro, mas não deram tempo para ele, dançou. Aí o Mano Menezes estava aí no mercado, meio desprezado por alguns clubes, mas o cara é competente, sabe o que faz. Não, olha o que ele já fez com o Cruzeiro. Tudo bem que o América está morto, está lá, quase praticamente rebaixado. No apogeu da lona. Mas o que subiu o Cruzeiro com o Mano Menezes não se discute. Aliás, o Mano Menezes era para ter sido o técnico de volta do Corinthians. Também imagino, seria a lógica. Seria a lógica. Não fosse aí, sei lá, o que existe entre ele e o presidente, ou entre o presidente Roberto Andrade e ele. Mas, enfim, o Mano é um sujeito extremamente competente. Já provou isso para burro, sabe? Com vários times, a começar lá com o 15 de novembro, lá do interior, lá de Campo do Rio Bom. Grande do Sul. E é evidente a mudança que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro estava caindo, estava no bico do corvo. E ele chegou e o Cruzeiro começou. Não foi só essa vitória, mas foram várias. Né? E prova disso era, inclusive, que, aliás, ele foi o maior injustiçado quando era técnico da seleção brasileira. O momento em que ele arrumou o time, um time que não jogou com centroavante fixo, tudo mais, como está acontecendo agora com o Tite. Deu cara de time, né? Deu cara de time jogando futebol mais interessante e tal. Nenhum desses que estão aí presos, né, por corrupção lá na CBF e manda o cara embora. E por picuinha, né? Porque quem trouxe foi o Andrés, que era amigo dele, que era por picuinha, para mostrar quem manda. É uma coisa... Futebol internacional. Na Espanha, o trio MSN finalmente está reunido. Em Madrid, uma punição ao Real Madrid irritou o técnico Zidane. Já na Inglaterra, o final de semana será de clássico em Manchester. Pela primeira vez desde que chegaram à Inglaterra, José Mourinho e Pep Guardiola irão se enfrentar. Olha que jogão. Rivais desde a época da escola, não, tô brincando, desde a época em que comandavam Real Madrid e Barcelona, os dois chegam ao clássico da cidade com 100% de aproveitamento na Premier League. A já famosa rivalidade entre José Mourinho e Guardiola terá um novo capítulo neste sábado, quando os treinadores se encontram na Premier League, no primeiro derby da cidade sob o comando dos dois. Apesar de já terem trocado ofensas públicas em outros tempos, durante a coletiva de imprensa, Guardiola disse que tem muito respeito por Mourinho, que aprende com o rival e que até aceitaria um convite para um drink pós-clássico. Isso, claro, se fosse convidado. Por fim, o espanhol tratou de minimizar o embate pessoal.
e disse que a rivalidade entre ambos é um negócio mais na mídia do que deles. Mas para saber mesmo se esse discurso é verdadeiro, só esperando o jogo de amanhã para ver como será o relacionamento entre os dois. Os dois times de Madrid, o Real e o Atlético, foram punidos pela FIFA por irregularidades na contratação de jogadores estrangeiros menores de 18 anos. Como punição, o Real está banido de registrar qualquer jogador até janeiro de 2018. Situação que foi classificada pelo técnico Zidane como absurda. Ainda cabe recurso para a Corte Arbitral do Esporte. Ainda falando de Espanha, o Barcelona está com as 3 principais estrelas reunidas novamente. Após os jogos com a seleção brasileira, Neymar se reapresentou ao Barça e se juntou ao elenco catalão. O Barcelona entra em campo amanhã contra o Deportivo Alavés em partida válida pela Liga Espanhola. Alberto, quero até ouvi-lo. Eu obviamente, eu gosto... Qual é a música que você quer? Não, acho que... pode cantar. Pode cantar qualquer uma agora. Mas o Mourinho, eu sempre achei muito competente. Sim. Agora, quando você tem um duelo entre Guardiola e Mourinho, me encanta muito mais o Guardiola. Sem dúvida. Eu sou mais fã do Guardiola, pelo estilo que ele gosta de botar o time dele para jogar em relação ao que o Mourinho. O Mourinho é muito barrento também, coisa, mas é um cara... Special one. Mas é também, ao mesmo tempo, divertido. E é muito competente. A diferença aí é que, desta vez, o Mourinho está com um time melhor, mais bem montado, do que o time do Guardiola, que é o Manchester City. No City, o Guardiola ainda está tentando montar um padrão, ao estilo dele. Já o Mourinho, como o estilo dele não é tão sofisticado, não é tão sofisticado, está mais dentro do padrão existente, praticado hoje na Inglaterra, mas tem mais jogadores. Tem Ibrahimovic, que odeia o Guardiola, que vai querer ganhar esse jogo de qualquer jeito. E ele é um daqueles caras que resolve o jogo mesmo. Tem o Rooney, tem esse menino Rashford, que esse é um espetáculo, esse garoto. Ele tem 18 anos, centroavante, entra e faz gol. Na seleção, não sei nem por... Bom, agora sei. Tem Ibrahimovic, é duro tirar o Ibrahim para botar o... Mas pode tirar o Marcel e botar o Rashford. Joga muito esse cara, hein? Joga. Agora, o que me chama a atenção também é o que faz o profissionalismo, né? Por exemplo, quem em sã consciência, anos atrás, fosse imaginar que um Manchester United e um Manchester City né, teria um status assim de Barcelona e Real Madrid. Né? E isso só acontece porque tem investimento, porque tem 2 técnicos, sabe, top. Então, o futebol brasileiro tem salvação também se olharem para ele com profissionalismo. O Manchester City era praticamente nada além de um time com tradição. Só um clube antigo, tinha conquistado um título em 68, mais de 40 anos. Aí houve investimento, a coisa fluiu. Hoje quando você tem os melhores profissionais trabalhando, isso chama a atenção do público. Quem não quer ver um clássico desse com essa rivalidade? Que nunca foi forte de fato. O Manchester foi muito mais rival do Liverpool do que do próprio time da cidade, é o derby da cidade. Mas hoje o status é outro graças a esse investimento, graças a esse profissionalismo. É verdade. Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Confira os brasileiros que foram destaque no primeiro dia da Paralimpíada. A primeira medalha do Brasil saiu no atletismo, na prova masculina de 5.000 metros da classe T11 para deficientes visuais. Odair Santos disparou e garantiu a prata com o tempo de 15 minutos, 17 segundos e 55 centésimos. Já Ricardo Costa de Oliveira fez mais bonito ainda, no salto em distância. Na categoria T11 para deficientes visuais, ele saltou incríveis 6 metros e 52 centímetros e levou o ouro na modalidade. Na natação, Daniel Dias estreou bem na competição.
e levou o ouro na prova de 200 metros livres com o tempo de 2 minutos, 27 segundos e 88 centésimos na categoria S5. Com a vitória, o nadador brasileiro chegou a 16 medalhas em 3 participações de Paralimpíadas, sendo 11 de ouro. E hoje teve mais Brasil no pódio. Os Jogos Paralímpicos do Rio são destaque no site gazetesportiva.com. O grande resultado dos atletas brasileiros nesta sexta aconteceu no atletismo na prova dos 400 metros da classe T20. Daniel Martins, que disputa a primeira Olimpíada, fez o tempo de 47 segundos e 22 centésimos e ficou com a medalha de ouro, além de quebrar o recorde mundial. Daqui a pouquinho acontecem as finais dos 100 metros feminino na categoria T11, com participação da brasileira Terezinha Guilhermina, que é a atual campeã paralímpica. E também da classe T12, com a Alice Corrêa. A gente está torcendo, hein? No judô, o Brasil subiu ao pódio pela primeira vez agora à tarde. Lúcia Teixeira ficou com a medalha de prata na categoria até 57 quilos, repetindo o resultado de Londres. Esses são apenas alguns dos brasileiros que competiram hoje, mas ainda nós teremos mais atletas na briga por medalhas. Para você ficar sabendo tudo, ficar por dentro de tudo, é só acessar o site gazetesportiva.com. Vamos conferir então como que está o nosso quadro de medalhas dos Jogos do Rio até esse momento? Vamos colocar a arte. Em primeiro lugar está a China com 14 medalhas de ouro, 13 de prata e 6 de bronze. Aí. Depois vem a Grã-Bretanha, em segundo lugar, 10 ouro, 5 prata e 8 bronzes. Em terceiro lugar está a Ucrânia, com 4 medalhas de ouro, 6 de prata, 11 de bronze. Estados Unidos estão em quarto, 3 ouros, 4 medalhas de prata e 2 de bronze. O Brasil está na cola, quinto lugar, com 3 ouros, 4 pratas e 1 bronze. O Uzbequistão vem logo depois com 3 ouros, 2 pratas e 6 bronzes. Valeu, muito bom. E é o seguinte, vem cá, Pascoal. Domingão, 9 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate com tudo sobre o clássico alvinegro na Vila Belmiro. O que será que vai dar esse clássico, hein, gente? O São Paulo tentando se reerguer e o Palmeiras encarando Pedreira no Rio Grande do Sul. Tudo isso vai ter a análise do nosso super time de comentaristas. Então, domingo, 9 da noite, ó, tem um encontro marcado com a gente aqui, nossa equipe do Mesa Redonda Futebol Debate. Imperdível. E atenção! Rufem os tambores! Em breve vai começar a votação para você escolher os melhores jogadores do Brasileirão no Troféu Mesa Redonda. E mais uma vez, a Lux Color e a Baltec estão com a gente no Troféu Mesa Redonda, fazendo uma festa maravilhosa. Gente, 13ª edição do Troféu Mesa Redonda, segunda-feira estreia o site, troféumesarredonda.com.br. Tá muito bom esse site. Estive acompanhando tudo de pertinho. Você vai poder conferir todas as edições, as 3 edições do Troféu Mesa Redonda. Você vai poder ver que tipo de treinador você é de acordo com o time que você monta. A equipe aqui da internet fez um trabalho de tirar o chapéu. Beijo para todo mundo lá, viu? Esqueci o nome de toda a equipe, mas enfim, a equipe que fez o site do Troféu Mesa Redonda, maravilhosa. Bom, gente, é o seguinte. Tem uma coisa para falar com vocês. A partir de segunda-feira, eu vou sair de férias 2 semaninhas. Vou curtir os filhotes, vou curtir o maridão. Não chora, Pascoal, calma. Eu vou viajar um pouquinho, relaxar um pouquinho, descansar. Descansar não, né? Porque com 3 filhos é difícil. Mas é bom demais sair de férias. Mas não pensem que eu vou ficar longe da TV Gazeta, não. Eu vou continuar por dentro de tudo. Sabe por quê? Porque eu vou levar a TV Gazeta comigo, no meu coração. Dá pra você assistir a TV Gazeta pelo celular. Eu tô com meu celular aqui. Então, eu posso assistir a TV Gazeta pelo celular, pelo Smart TV, pelo notebook, pelo tablet. É só ter acesso à internet e entrar no site da TV Gazeta e clicar ao vivo. No site da TV Gazeta, você entra lá, aí você põe ao vivo. Pronto, você começa a assistir. Ou se não, você baixa no seu celular, como eu fiz, o aplicativo da TV Gazeta. É tudo de graça e é super rapidinho. Você coloca lá no busca do aplicativo, TV Gazeta. Pronto, aí você dá abrir. Aí já abre, você começa a assistir a programação. Então você já sabe, quando você for viajar como eu, leve a TV Gazeta com você, porque eu vou continuar vendo você dar os seus palpites de pé de gelo, viu, Celso Cardoso? De onde eu estiver, no planeta Terra. Meu pé é quentinho.
Tá bom? Então, as 2 semaninhas fora, tá? Vocês fiquem com saudades, mas eu volto rapidinho. Vamos para o rápido intervalo no Gazeta Esportiva? Daqui a pouquinho tem as notícias de Palmeiras, São Paulo e tudo sobre o clássico entre Santos e Coringão desse domingo. A gente já volta. Eu falo que a Moca tá dominando o mundo, gente. Maravilhoso. Hoje o Jornal da Gazeta é imperdível. Bom, a Gazeta Esportiva volta falando do Brasileirão. Confira a rodada desse final de semana. Amanhã vai por arte aqui. Amanhã será realizada apenas uma partida. Vamos lá, João Batista de Oliveira, Rodrigues, Souza e Pinto. O Vitória recebe o Flamengo, 6h30 em Salvador. São Paulo e Figueirense jogam no domingo, 11 horas da manhã, no Morumbi. No mesmo horário, na Arena Condá, a Chapecoense enfrenta o Coritiba. 4 da tarde tem 2 pontos. Santos e Corinthians na Vila Belmiro, Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, Atlético Paranaense Internacional na Arena da Baixada e Clássico Pernambucano, Sport Santa Cruz lá na Ilha do Retiro. O Grêmio enfrenta o Palmeiras, 6h30 em Porto Alegre. Ai, que jogão, hein? No mesmo horário, a Ponte Preta recebe o América Mineiro em Campinas. E fechando essa rodada aí, Fluminense e Atlético Mineiro jogam na segunda-feira, 8 da noite, no estádio Edson Passos, em Mesquita, no Rio de Janeiro. Pode ser. Anotaram? Bom, o líder Palmeiras tem confronto complicado pela frente nessa rodada. Visita o Grêmio em Porto Alegre e o tricolor gaúcho deve ir para o jogo mordido, depois da goleada que sofreu para o Coritiba no meio de semana. O repórter Alexandre Silvestre esteve na academia de futebol e tem as informações do Verdão. Um líder descontraído, ovada no preparador de goleiros Oscar. O aniversário é amanhã. O presente foi hoje. Pegaram ele com tudo porque ele judia muito todo mundo, né? Sempre que tem aniversário é ele quem faz a sacanagem. Hoje fizeram para ele aí, bem feito. A cena preocupante desta sexta-feira na academia, João Pedro, lateral direito, torção de joelho, será avaliado. Possível substituto de Jean, suspenso. Fabiano e Tietê são opções. Para a vaga de Mina, com 3 amarelos, concorrem Dracena e Thiago Martins. E no ataque, hein? E o Gabriel Jesus volta para o time com certeza. No lugar de quem? Amanhã a gente faz o último treino, né? Eu não gosto, assim, do jogador saber que ele vai jogar ou não, aonde, pela imprensa, né? Então amanhã eu faço o último treino e depois do treino a gente define o time. Mistério do homem aí para pegar o Grêmio domingo em Porto Alegre. O que não é mistério para ninguém, nem para o Cuca, que conhece bem do assunto, é que o Grêmio, mesmo atravessando uma oscilação no Campeonato Brasileiro, vindo de uma pancada sofrida de 4 para o Coritiba, continua sendo um adversário perigosíssimo. O Grêmio, para mim, continua sendo uma das grandes equipes que melhor jogam o futebol no Brasil hoje. Não tenho dúvida nenhuma que o Grêmio se mobiliza totalmente, como ele puder, para essa partida decisiva. Jogadores que às vezes são criticados numa partida, eles querem a todo custo mostrar o devido valor no jogo seguinte. Eu já passei por situações de tomar uma goleada num jogo e no jogo seguinte eu dar uma goleada no adversário. Então isso não me ilude. O Cuca está sendo muito sensato. O Grêmio conquistou 1 ponto só dos últimos 12 disputados. Ok, a campanha é ruim, mas isso não significa que o time seja ruim. Pelo contrário, nós cansamos de rasgar elogios, não só ao time do Grêmio, como também ao técnico Roger. Quer dizer, então, quando o Cuca fala em dificuldades em Porto Alegre, acho que não é para, digamos assim, tirar o favoritismo do Palmeiras. É porque é jogo complicado mesmo. E se o Palmeiras voltar de lá com um empate, já entendo que vai ser um ótimo resultado pelas circunstâncias. Sem dúvida. O Grêmio, apesar de ter perdido alguns jogadores-chave, né, nesses últimos tempos, ele é um time bom, um time muito bom. É um dos candidatos, ou era até 2 rodadas atrás, um dos sérios candidatos ao título. Né? Eu acreditava que teria uma campanha melhor do que está tendo, mas enfim, isso acontece. O campeonato está muito disputado. E o Roger, meu Deus do céu, é brincadeira. Os caras querem derrubar o Roger lá. É a melhor coisa que surgiu no futebol brasileiro nos últimos tempos. Ele é treinador. Ele é um rapaz inteligente, ele sabe montar o time, ele fez o Grêmio jogar
um futebol de primeiríssima qualidade. Tem momentos que o time cai mesmo, e isso está acontecendo com o Grêmio. E isso é o que torna mais perigoso para o Palmeiras esse jogo, porque vai que o Grêmio volta a jogar o que jogava, com aquela ênfase toda, a torcida e tudo mais, bom, aí o Palmeiras vai ter dificuldade, viu? Hora de falar do São Paulo, que vai precisar vencer o Figueirense no Beira-Rio, no domingo, aliás, para amenizar a crise e afastar a equipe da zona de rebaixamento. Marco Aurélio Cunha foi confirmado oficialmente nesta manhã como novo diretor executivo no lugar de Gustavo Vieira de Oliveira. E o repórter Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando a sexta-feira do Tricolor. No primeiro semestre, o Tricolor chegou na semifinal da Copa Libertadores da América. Mas no segundo, está convivendo com o fantasma do rebaixamento. Não, o São Paulo caiu. É como você acabou de referir, ninguém esperava o São Paulo tão bem na Libertadores, como também ninguém esperava o São Paulo tão mal no Brasileiro. Então são duas coisas bastante relativas. A coisa do futebol. A gente tem trabalhado bastante, as coisas não têm acontecido, a gente teve diversos jogos, principalmente dentro do Morumbi, onde a gente praticamente dominou o jogo inteiro. E no final, por algum deslize ou outro, a gente acabou sempre sofrendo uma derrota, mas a gente tem trabalhado, a gente não esperava e a gente não espera estar nessa situação. Para Maicon, o problema existe, mas não pode ser individualizado. O problema do São Paulo são todos os jogadores. Não é só a defesa, não é só o ataque, não é só o meio, não é só as laterais. É o elenco inteiro. A gente, quando entra em campo, entra 11 mais 3 para ajudar. Não é só o meio de campo que tem que criar. Os laterais também podem criar, podem cruzar. Os zagueiros também podem ir num escanteio e fazer o gol. Então, a situação não é de cobrança do meio, do ataque. Então, a cobrança é no geral. Com o problema evidente e o rebaixamento batendo a porta tricolor, a receita para deixar a crise para trás é simples. Vitórias. É o que precisa, vitórias. Nesse momento, a gente precisa somar o maior número de pontos possível. Para abafar a crise, a diretoria do São Paulo foi buscar Marco Aurélio Cunha. O diretor da oposição chega no clube com carta branca do presidente tricolor. Um cara que sabe vencer, um cara que conquistou vários títulos importantes no São Paulo. E toda a soma que seja benéfica para a gente nesse momento será de grande ajuda. Fica a sensação que essa diretoria do São Paulo está querendo, deixar um atestado, para caso aconteça o pior. Fizemos de tudo. Até resgatamos o Marco Aurélio Cunha de volta, que estava na oposição, mas vem como diretor remunerado, ele já exerceu essa função no passado, conhece do riscado. Só que o problema é, quando você contrata alguém para dirigir o futebol, você pensa em planejamento, em nomes, contratações. Agora, ele chega para apagar um incêndio. Quer dizer, não tem muito mais o que fazer a não ser administrar e tentar reduzir esse caos ao máximo. A competência do Marco Aurélio como dirigindo, aí você vê a foto ao lado do Leco, né? Não se discute. Agora, também não é mágico, não depende dele. Quem joga bola é jogador de futebol, Roberto Helena. Vai ele lá fazendo malabarismo. De repente pode até, né? Marco Aurélio. Eu me lembro, Marco Aurélio, uns 20 anos atrás, eu estava no extinto Pandora, o saudoso Pandora, que era um bar que tinha ali na Cidade Jardim. Ele chegou lá, entrou assim, ele me viu, entrou. Helena, vou dizer uma coisa para você, eu vou ser presidente do São Paulo. E saiu. Até agora não conseguiu, o dia vai chegar, já teve batendo lá atrás. Acho que ele vai ser um bom presidente, comentei ontem aqui com o Godot. Eu não sei, o Marco Aurélio é uma belíssima figura, é um rapaz inteligente, conhece bastidores do futebol com poucos, né? Porque ele foi médico, foi superintendente, quer dizer, o cara conhece bem esse caminhos. Agora eu não entendo direito o que é que fazem esses diretores de futebol remunerado. Não só esse cargo Paulo. Dele não é remunerado, é certo? Então ele saiu do conselho? Para ele ser remunerado, ele tem que se afastar do conselho deliberativo do São Paulo. Agora eu não sei, porque eu imagino o seguinte, o diretor remunerado é aquele sujeito que tem uma extraordinária competência não só de
conhecer o métier, mas de administração. Claro. Então ele tem que chegar, fazer um projeto, um plano com várias etapas a serem cumpridas durante Não vejo isso acontecendo. O rapaz que estava lá, o filho do Sócrates, Gustavo, o que ia fazer? Comprar e vender jogador? É só isso que faz o diretor de futebol? Sabe? Contrata e descontrata técnico. Agora a gente vai perguntar para ele no Mesa Redonda. A gente já está convidado aí para vir aí no Mesa Redonda. Está aqui o convite. E ele foi usado mais com bode expiatório, claro, né, nessa hora. Mas eu fico... eu não vejo perspectiva. Esse é que é a tragédia. É não ver perspectiva. Tá ruim, tá tudo mal, tudo bem. Tudo mal, mas é agora, é momentâneo. Isso está ocorrendo agora. Mas, para mais à frente, nós temos tais projetos, planos, vamos fazer. Mas não tem nada disso. Não. São coelhos da cartola. Vamos contratar o Lugano para acalmar a torcida. Vamos investir 6,5 milhões de euros no Maicon. E não tinha um meio armador, não tem até hoje. Pois é. Saiu o Ganso, não tinha um para substituir o Ganso. Machucou aquele menino, o Lucas Fernandes, e não tem um meia. Um meia armador no time do São Paulo. Tem 200 backs, 400 volantes. Olha, é de uma incompetência essa gente. Bom, sábado às 4 da tarde. Só, a situação de São Paulo é tão calamitosa, só para uma vitória nos últimos 10 jogos. Então. Não precisa dizer mais nada, né? Gente, sábado, 4 da tarde, tem clássico paulista na Vila. O Santos recebe o Coringão e precisa vencer para continuar sonhando com o título brasileiro. E também terá que deixar de lado a arbitragem polêmica desse jogo aí contra o Internacional para retomar o caminho no Brasileirão. Veja que a gente pode esperar de mais uma edição do mais antigo clássico do estado. Nos últimos 3 jogos, derrotas para Coritiba, Figueirense e Internacional ontem no Beira-Rio. O Santos, que brigava diretamente pela liderança, hoje é o 5º colocado do campeonato. Está a 4 pontos do G4 e a 10 do líder Palmeiras. A mesma pontuação do turno passado, nós estávamos nesse momento com a mesma diferença de pontos. A equipe do Santos não vai abrir mão do campeonato de maneira nenhuma. Nós vamos continuar trabalhando, lutando, buscando com intensidade. Coincidência ou não, o Corinthians, última equipe do G4, é o adversário do Peixe neste domingo na Vila Belmiro. Clássico da superação para Dorival Júnior, que além do momento ruim, precisa lidar com uma série de desfalques, já que Lucas Lima, expulso em Porto Alegre, e Vitor Ferraz e Ricardo Oliveira, suspensos pelo 3º amarelo, estão fora da partida. Daniel Guedes ou Caju, Jean Mota e Rodrigão podem ganhar oportunidade na equipe titular e contará também com o retorno de Thiago Maia no meio-campo. É um Santos desfigurado que não vence há quase um mês no campeonato e busca a reabilitação diante de um rival embalado. Mesmo questionado, o Corinthians de Cristóvão Borges vai se virando bem na parte de cima da tabela e ainda sonha com saltos maiores no Brasileirão. Se no primeiro turno deu timão em Itaquera graças ao gol solitário de Giovanni Augusto, na Vila Belmiro tudo pode acontecer. E o Corinthians teve pouco tempo para curtir a vitória sobre o Sport lá em Itaquera. O Timão se representou agora à tarde e o repórter, já pensando no clássico com o Peixe, fez essa reportagem aí que você vai ver com o Adriano Dolfi. No Corinthians, um treino relâmpago. 2 minutinhos de imagens e o meia Rodriguinho já chegou para a entrevista coletiva. Logo na primeira pergunta, o adversário deste domingo, o Santos, que chega desfalcado para o confronto na Vila Belmiro. São jogadores de qualidade, né? Todos nós conhecemos como são bons jogadores, mas tenho certeza que os outros jogadores que vão entrar vão tentar fazer o seu melhor. A gente tem que ficar esperto da mesma forma, mas o problema deles é deles, né? A gente tem que focar no nosso trabalho. O bom segundo tempo contra o Sport e a manutenção da vaga no G4 fazem com que os jogadores sonhem com o título brasileiro.
mas a distância para o líder Palmeiras atualmente é de 6 pontos. A gente está no G4, a 6 pontos do líder, tendo confronto direto, a 3 pontos do segundo colocado, tendo confronto direto. Então, eu acho que a possibilidade de título é muito real e a gente tem que trabalhar em cima disso. Enquanto os líderes Palmeiras e Flamengo falam em cheiro de título, a ordem no Corinthians é não pensar no prato principal antes do tempo, o troféu de campeão. Deixa todo mundo falar, a gente vai correndo por trás aí e vamos ver o que vai dar. Muito sensato o Rodriguinho. Tem confronto direto com todos eles. Cabe só o Corinthians, só depende do Corinthians. Eu acho que o Corinthians está vivo sim, apesar de ver adversários mais fortes como o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Sem dúvida. Bom, fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com, se vai dar empate, Santos ou Corinthians, e deu Coringão, 50% dos votos. Bom, gente, o programa termina aqui. Domingo, 9 da noite, tem mesa redonda. Não se esqueça, fique agora com o Jornal da Gazeta. Um beijão pra vocês, ótimo final de semana. Saio de férias, volto daqui 2 semaninhas, tá bom? Mas vou acompanhar tudo pelo aplicativo do meu celular, o aplicativo da TV Gazeta. Baixe também no seu celular, tablet ou smartphone. Beijo, tchau. Boas férias. Obrigada. Até já no Jornal da Gazeta. Tchau, mestre. Tchau, gente. Pizza!